o professor doutorando Paulo Felipe Neves Estrela. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado aqui por atender nosso convite. Obrigado a vocês pela oportunidade de vir aqui falar sobre isso. Bom, nós temos aí uma curiosidade grande em relação a esse assunto. E aqui na introdução, professor, da nossa conversa, eu citei a segunda onda lá no final do ano passado, período do Natal, do Ano Novo. A carga viral no esgoto de Goiânia apresentou aí uma elevação muito considerável. E agora, que comparação que a gente pode fazer, não só com aquele período, mas há algumas semanas que tínhamos aí uma baixa. E aqui, até para fazer essa comparação, quero aqui me referir a alguns dados da Fiocruz que indicam que chegamos ao platô desta nova onda da Covid-19. E em relação ao esgoto aqui na capital, quanto a essa carga viral, que análise podemos fazer? Bem, a gente vem fazendo esse monitoramento da carga viral de SARS-CoV-2 no esgoto desde maio de 2021, então já tem aí mais de um ano que a gente vem fazendo esse monitoramento, então a gente consegue acompanhar quando que está subindo, quando que está baixando, né? E fazer essas previsões, que o esgoto permite fazer essa previsão a respeito de como que reflete os casos clínicos, em aproximadamente 2, 3 semanas, né? O esgoto, quando a gente começou a fazer essa análise lá em 2021, em maio de 2021, ele estava em uma alta concentração, né? Ele foi abaixando até o final do ano, até que lá por volta de dezembro chegou a ser até não detectado, não quer dizer que não tinha, mas que a quantidade que tinha era inferior ao que era possível ser detectado pelo teste, né, uma baixa concentração. Em janeiro, ele voltou a subir novamente, né, principalmente pela inserção da variante Ômicron no município, e depois a gente observou uma tendência de abaixamento novamente, o que mudou recentemente, na 22ª semana epidemiológica, que data aí do final de maio desse ano, início de junho, em que foi detectado aí 20 trilhões de cópias por dia do vírus para cada 10 mil habitantes, e na última semana de análise, a semana 24, né, 15 dias após essa primeira detecção de 20 trilhões, essa quantidade já era de 142 trilhões de cópias por dia para cada 10 mil habitantes, que representa um aumento em 15 dias de aproximadamente 7 vezes, mais de 7 vezes, o que nos preocupou bastante, porque ele se enquadra aí em um patamar de alta concentração, né? Um patamar aí, uma quantidade elevada de vírus no esgoto. Na pergunta anterior, até citei aí os dados da Fiocruz em relação a um platô. Na carga viral do esgoto, a gente também pode fazer esse tipo de comparação, se temos aí uma elevação, se temos um platô ou não. O parâmetro de análise é outro. Bem, o parâmetro de análise aqui é um pouco diferente. O que a gente faz é segregar a quantidade de vírus em faixas. Pode estar muito alta, alta, média, baixa, a gente segrega em intervalos, porque a gente não tem um platô. Pode ser tipo uma quantidade grande, né? Acima de uma determinada quantidade, por exemplo, 10 a 7 cópias de RNA do vírus por litro, já é enquadrado como uma alta concentração viral, que é o que nós nos encontramos atualmente. E essa carga, né, como, vamos dizer assim, aquilo que vai parar lá na estação de tratamento de esgoto é mais rápido, é mais ágil do que, por exemplo, quando uma pessoa tem que se submeter a um teste. Quero dizer que essa identificação ela é mais rápida. Então, dá para a gente também, se a gente está falando em um aumento em determinado instante, uma diminuição, a gente também pode perceber de uma forma antecipada, também por essa carga viral na estação de tratamento de esgoto? Exatamente, muito boa pergunta, sua colocação, na verdade, né? Dá sim. O que a gente observa é que o esgoto ele é mais uma ferramenta que a gente utiliza para acompanhar essa crise sanitária que a gente vem enfrentando, que é muito séria, né? Então a gente
a ciência utiliza aí de várias ferramentas. Dentre elas, a epidemiologia baseada em esgoto é uma delas, né? E a grande vantagem dessa ferramenta é essa antecipação dos casos clínicos. A gente consegue antecipar cerca de 2 a 3 semanas o número de casos clínicos. Então, a gente antecipa tanto esse aumento quanto uma possível queda. Quando a gente observa uma queda lá no esgoto, a gente também prevê ali, né, antecipa, na verdade, de 2 a 3 semanas uma queda. Então, a gente consegue acompanhar esse aumento e esse declínio através do análise, do monitoramento do vírus no esgoto. Estamos tratando aqui no Sinal Aberto, segunda edição, da carga viral do SARS-CoV-2 no esgoto de Goiânia. E estamos em contato aqui com o professor doutorando Paulo Felipe Neves Estrela. Professor, ouça os questionamentos do meu companheiro Kleber Ferreira. Professor Paulo, boa tarde. Que bom ouvi-lo aqui sobre este assunto que, embora possa parecer apenas um dado a mais sobre Covid, é algo extremamente importante, né? Eu vou aproveitar a sua didática, que é muito boa para falar. Aliás, tem voz de locutor, né? Não pode ficar falando no lugar da gente, não, senão desemprega a gente. Aproveitar a sua didática para que você explique para a população a importância desse trabalho e a importância do diagnóstico da contaminação do esgoto pelo vírus. Obrigado primeiro pelos elogios a mim conferidos, mas bora lá então. É uma pesquisa muito importante, na verdade. A ciência ela vai se fazer de alguns artefatos aí para a gente conseguir lidar com essa crise da melhor forma possível. O desenvolvimento de testes lá no posto de saúde, o desenvolvimento de vacinas, que é extremamente importante, máscaras, enfim. Essa pesquisa ela vem compondo tudo isso, né, junto com essas pesquisas para tentar combater, para a gente se ver livre dessa crise sanitária o quanto antes. Por que ela é importante? Qual que é o diferencial dessa pesquisa? Eu diria que ela tem 3 principais vantagens. A primeira é que um único teste eu consigo ter uma visão da população como um todo. Eu não preciso ficar pegando uma amostra aqui, outra ali, juntando e tendo um total. O único teste, eu tenho uma visão geral da população. Por quê? E por que se analisa o esgoto? Porque quando a pessoa se contamina com o vírus, ela tosse, esse vírus vai estar nos fluidos, né? Tanto da saliva, quanto fezes, urina, e tudo isso vai parar lá na rede de esgoto. A gente não está aqui falando que o esgoto fornece uma possibilidade de contaminação e o vírus está alto no esgoto, isso é perigoso, o esgoto é perigoso. Não, longe disso. O esgoto é uma consequência. Ele quer dizer, se tem muito no esgoto, de onde que veio o esgoto? Veio da população. É uma forma de eu estimar como que está a população, porque tudo isso vai parar lá no esgoto, né? Todo mundo vai tossir, vai lá expelir seus fluidos biológicos, isso tudo para no esgoto, então a gente consegue ter uma visão geral da população, incluindo os casos que são assintomáticos. A gente tem os casos que são sintomáticos, geralmente vão procurar por assistência hospitalar, vai fazer teste, vai detectar lá que está positivo, mas também a gente tem uma grande quantidade de pessoas que são assintomáticas, que mesmo não manifestando clinicamente sintomas, elas estão contribuindo para a circulação do vírus, porque elas também expiram o vírus, né, e tudo mais. Então, essa contribuição dessas pessoas também vai parar no esgoto. Então, com esse teste, a gente consegue a contribuição, uma visão mais real do que está acontecendo na população. Essa contribuição de casos sintomáticos e assintomáticos, fazendo um único teste, a gente testa a população inteira e, principalmente, essa capacidade de antecipação dos casos clínicos. Por quê? Porque existe um período ali em que a pessoa começou a expelir que ela está contaminada, mas ela ainda não está manifestando sinais clínicos. É um período de incubação do vírus. E aí, através desse período, que ela ainda não está manifestando clinicamente sintomas, mas ela já está transmitindo, essa quantidade vai parar no esgoto. Então, a gente faz essa análise hoje dessa pessoa que daqui uma semana vai começar a sentir sintomas, no caso sintomático, e vai procurar por assistência hospitalar. Então, a gente consegue antecipar que se está alto hoje no esgoto, então quer dizer que daqui 1, 2, 3 semanas, essa quantidade vai aumentar no sistema hospitalar. Então, a gente consegue fornecer às autoridades competentes uma noção um pouco antecipada do que vai acontecer com o hospital. Então, vão aumentar o número de leitos, ou pode diminuir o número de leitos, vão aumentar a assistência de tal forma, porque a gente consegue ter essa antecipação através desse tipo de análise, que é a
a determinação, o monitoramento do vírus no esgoto. Pois é, e aí pode fazer uma política preventiva para atender aos casos, o número de casos que, consequentemente, vai crescer, porque já está no esgoto, está na população, né? A coriza, que você limpa o nariz na pia, enfim, a tosse que você cospe na pia, fezes, urina, tudo isso. Então, antecipa para o governo a probabilidade de prevenção para atender aquele que está atingido. Eu vou te fazer uma outra pergunta que é muito leiga, muito assim de povo mesmo. E por essa pesquisa, é possível também saber a durabilidade que ainda a pandemia vai permanecer entre um povo, entre um grupo, entre uma comunidade ou não? Então, essa pesquisa ela é uma pesquisa muito fundamentada na epidemiologia. A gente consegue ver mais ou menos como que está acontecendo, né? E talvez antecipar ali em até um mês o que vai acontecer. A gente consegue ver que está aumentando, está diminuindo, está médio, e a gente atrela isso depois aos casos clínicos e e fecha, né, as análises juntando o que a gente observa no esgoto, o que a gente observa no hospital e a circulação do vírus na população. A gente não consegue dizer, não, a pandemia acabou, ou estamos em um nível extremamente crítico. A gente consegue ter uma visão real, um status real do que está acontecendo com a população. Esse tipo de pesquisa é interessante porque ela fornece uma coisa mais local, mais regional. A gente está falando dessa quantidade no município de Goiânia. Então, assim, não é uma média do Brasil ou do mundo. A gente está falando daqui, da nossa cidade, da Goiânia, né? O que está acontecendo aqui, com essa população aqui? Então, isso seria uma das principais vantagens. A gente consegue dar o status real da situação. Já é um ganho, né? Eu vou torcer o seguinte, viu, professor Paulo, para que rapidamente a sua pesquisa constate que não tem mais nada no esgoto e que, enfim, a gente possa respirar tranquilo sem a Covid. Mas até lá, torcer para que não falte recursos para a sua pesquisa, torcer que não falte motivação para a realização da pesquisa, torcer para que não falte o ambiente necessário para não só você, mas todos os cientistas, os pesquisadores que se propõem a trabalhar em prol de algum assunto tão sério que a gente precisa ficar livre dele assim, de uma forma tão segura e só a ciência é para fazer isso. Vou torcer para que tudo isso ocorra. Samuel, o professor Paulo Estrela já me esclareceu o que eu tinha a perguntar para ele. Professor, eu tenho mais duas perguntas aqui para o senhor. Uma, aprofundando esse último questionamento do Kleber. Primeiro, em relação, e aí entendi, Kleber, o que você queria colocar numa parte, professor, quando a gente pensa, por exemplo, em que período, ou se é possível nessa análise, a gente saber o período de resistência, ou o período em que o SARS-CoV-2 ele pode permanecer no esgoto, pode permanecer vivo no esgoto. Dá para a gente poder fazer essa estimativa de tempo? Então, o que a gente faz a estimativa é do status real, né? A gente não está muito preocupado com quanto tempo aquele vírus está lá no esgoto, porque, na verdade, o que a gente obtém no esgoto nem é um vírus, porque o esgoto é uma amostra muito complexa. Lá tem detergente, tem detrito celular, tem, sei lá, uma infinidade de coisas vão parar no esgoto, né? Ainda mais no nosso tipo de esgoto, que tem efluentes industriais e tudo mais. O que a gente chega lá no esgoto, que a gente analisa, são fragmentos do vírus, são partezinhas do vírus. Mais precisamente, o material genético daquele vírus, né? A gente pega uma parte do DNA daquele vírus, do RNA, desculpa, o SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, e aí a gente converte ele em DNA e analisa. Como o ácido nucleico ele é inerente àquele organismo, ele só tem aquela sequência específica, ele só tem naquele organismo, a gente consegue atrelar. Se tem esse ácido nucleico é porque tem um vírus. E aí a gente quantifica, né, sabe a quantidade que tem desse vírus, e aí faz uma estatística, uma prevalência para saber o quanto que tem na população, baseado nos cálculos, enfim, a pesquisa como um todo. E aí a gente tem a noção de está aumentando, está diminuindo, e é isso que a gente consegue analisar. Se está essa semana, hoje, por exemplo, agora eu vou fazer... Acabei de coletar lá na ET, fui lá na ET, coletei, e agora de tarde eu vou fazer essa análise. Então, eu vou ter o dado de hoje, desse esgoto que passou lá pela ET que foi coletado.
quanto que teve, né? E aí eu vou e comparo com semana passada, com semana retrasada, e assim por conseguinte, eu vou vendo se está aumentando, diminuindo, e aí, através de boletins epidemiológicos que são publicados no site da Rede Vírus, ligado à NCTI, né, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente consegue ter um panorama aí de como está correndo a pandemia, e isso chega nas autoridades competentes para tomada de decisões de política de saúde pública. Professor, e dá para a gente falar num percentual nessas semanas aí do aumento da carga viral? Dá para estipular um percentual dentro do que foi analisado? Pois bem, a gente faz essa quantificação. O teste de quantificação é aquele teste que já é conhecido pela população aí, o RT-qPCR, né, aquele teste que eu falo que é o teste do Cotonete, o teste do SUAB, é aquele mesmo teste, é um teste preconizado pela Organização Mundial da Saúde, como teste padrão ouro, para detecção de SARS-CoV-2, né? E aí a gente vai e faz esse teste dessa quantidade de vírus que está em valor bruto. Então a gente tem tantos vírus por litro de esgoto, né? E aí a gente enquadra esse valor em uma classificação, se isso é alto, se isso é médio, se isso é baixo, né? O que a gente consegue comparar uma semana para outra. Por exemplo, o dado da última semana em relação a 15 dias atrás teve um aumento de 7,5%. E a gente vai fazer uma estatística baseada nessa comparativa de uma semana com outra e dentro desses intervalos de médio, grande e alto. Tá joia. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Espero aqui ter uma próxima oportunidade para a gente falar com a gente, para o senhor falar com a gente. Há alguns meses conversamos com a professora Gabriela Duarte, agora com o senhor. Muito obrigado, um bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui falar um assunto tão importante e muito obrigado. Nós conversamos aqui na Sagres, Kleber Ferreira e eu aqui no Sinal Aberto.